Olá! Sabe quando a gente passa horas tentando resolver um erro de permissão no AWS IAM? Pois é uma frustração que, olha, quase todo mundo que trabalha com AWS já sentiu na pele. Esta análise aqui foi feita exatamente para ajudar a gente a desvendar esses desafios. Então, vamos mergulhar nisso. Essa mensagem parece familiar? Com certeza, né? Esse é um dos erros mais comuns e que mais dão dor de cabeça no mundo da AWS. É aquele exato momento em que o trabalho para e começa aquela caça ao tesouro por uma política perdida. Se a resposta foi sim, pode ficar tranquilo. Isso acontece com todo mundo. A boa notícia é que no final dessa apresentação, a ideia é ter um método bem claro para transformar essa frustração toda em uma solução, e uma solução rápida. Ok, esse é o nosso roteiro. Vamos começar falando dessa dor de cabeça que é o IAM. Depois a gente vai entender como funcionam as negações, como resolver o famoso acesso negado, dar uma olhada nas armadilhas mais comuns e, para fechar, aprender o jeito certo e seguro de criar usuários. Para resolver qualquer problema, primeiro a gente precisa entender a raiz da questão. E no IAM, a chave de tudo é entender por que o acesso é negado por padrão. Isso antes mesmo de sair procurando o erro específico. Vamos pensar nas políticas do IAM como se fossem o livro de regras oficial da AWS. Cada ação, cada solicitação que é feita é verificada rigorosamente contra essas regras. Elas são, no fim das contas, a fonte da verdade para tudo que é permissão. Agora, aqui está o pulo do gato. É a distinção mais importante que a gente precisa fazer. Uma negação explícita é um não bem direto, intencional. Tem uma regra lá escrita, proibido. Já a negação implícita, essa é a regra padrão do IAM. É simples. Se não tem nenhuma regra dizendo sim, pode fazer, a resposta é sempre não. Entender isso é o grande ahá, o momento em que tudo faz sentido na hora de resolver problemas no IAM. Certo. Com a teoria na cabeça, vamos para a prática. Uma mensagem de acesso negado não é um beco sem saída. Muito pelo contrário. Na verdade, ela é o nosso mapa do tesouro, que mostra exatamente onde a gente precisa procurar. E voltamos para o nosso erro de exemplo. Ele parece meio intimidador, né? Mas se a gente olhar de perto com o olhar de detetive, vai ver que todas as pistas já estão bem aí. E aqui está a decodificação. O erro nos diz o quem, o que e onde. E mais importante, a mensagem já dá a dica de que é uma negação implícita, ou seja, provavelmente não existe uma política de allow para essa ação. Então, o ponto crucial é ter um processo mental, um passo a passo. Comece pela mensagem de erro. Identifique qual política pode ser a culpada. E siga a lógica. Primeiro, procure por um não explícito, um deny. Se não achar nada, o problema quase com certeza é a falta de um sim, de um allow. Agora, vamos falar de alguns cenários que podem confundir até quem já tem bastante experiência. São coisas que vão além de uma simples política mal configurada. Esse aqui é um ponto muito, mas muito importante. Às vezes, a política está certinha, tudo foi aplicado, mas o erro continua. Por quê? Por causa da consistência eventual. O IAM é um serviço global, gigante, e as mudanças demoram um pouquinho para se propagar. A solução, em alguns casos, é simplesmente ter um pouco de paciência. E aqui temos uma situação que causa pânico e acontece com uma frequência surpreendente. Aquela chave de acesso secreta, sabe? Aquela que só dá para baixar uma única vez? Sumiu. E agora? A mensagem aqui é direta e não deixa nenhuma margem para dúvidas. Não existe, de jeito nenhum, uma forma de recuperar uma chave secreta perdida. Por segurança, a única coisa a se fazer é excluir a chave antiga e gerar uma nova, sem exceções. Bom, já que a gente viu como corrigir os problemas, que tal ver como evitá-los? Criar um usuário de forma segura e metódica desde o começo pode poupar uma dor de cabeça enorme lá na frente. Esse fluxo aqui é uma prática de segurança, assim, fundamental. A lógica é verificar antes de confiar. Primeiro, a gente confirma que o usuário conseguiu acessar, conseguiu redefinir a senha. Só depois disso, com a identidade validada, é que as permissões são concedidas. Isso evita que credenciais e permissões sejam comprometidas ao mesmo tempo. Então, para a gente resumir esta análise, estes são os pontos-chave para levar daqui. Lembre-se, o acesso negado é a norma. Entenda a diferença entre um não explícito e a falta de um sim. Use os erros como seu guia, tenha em mente a consistência eventual e, por favor, trate as chaves secretas com o cuidado que elas merecem. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Na hora de configurar as permissões, estamos realmente aplicando o princípio do privilégio mínimo para garantir a segurança máxima ou estamos só pegando o atalho mais fácil?
A resposta a essa pergunta é o que define de verdade a robustez de toda a infraestrutura na nuvem.